Olá a todos e muito obrigado, Legends Never Cry, por esse seu lindo comentário. A tradução do seu nome é Lendas Nunca Choram. O quanto tem que saber do Talmud? Existe um teste ou algo assim? E se eu não tiver sangue judaico? Bom, sobre o quanto tem que saber do Talmud, isso vale assim como a Bíblia, ou vale como qualquer coisa, em qualquer coisa que você queira se especializar, seja universidade, escola, trabalho, o que você quiser. Então, o quanto tem que saber? A resposta é sempre o máximo possível. Até porque uma tese de doutorado ou qualquer estudo novo, ele vem a partir do momento que você já está especializado em algum assunto, em tudo o que já existe a respeito. Isso vale para um mestrado, um doutorado, um grão rabino, um juiz rabínico, para qualquer coisa. Então, quanto tem que saber? Quanto mais você souber, melhor. Segunda pergunta, os testes para a prova, eu gosto sempre de lembrar, aliás, eu lembro constantemente como algo que marcou a minha vida, da prova que eu vi, ou como é que eu falo? O que é isso? A prova que eu testemunhei de um grande amigo meu, Emanuele Piazza Osseda, estudou comigo na Itália. Na época, esse menino tinha no máximo 17 anos, mas ele era um gênio. Ele sabia alguns livros do Talmud de memória com uma capacidade como... Eu só vi mais uma pessoa no mundo que tem uma capacidade parecida com a dele. E uma vez, assim, brincando, o meu amigo Trevisio, um amigo, não importa mais o nome dele, já é do passado, isso foi em 2006, ele pegou uma página do Talmud, de um Talmud que o Manuel sabia muito bem, pegou um alfinete, olha, tá aqui, olha, uma página do Talmud, você vê que é um livro inteiro, todo escrito, com várias letrinhas pequenininhas, em vários tipos de caracteres diferentes, seja hebraico, seja arashi, alfabetos diferentes. E o Trevizio, ele pegou um alfinete e furou uma página qualquer está, uma página qualquer, de qualquer livro do Talmud. E deu para o Emanuel e perguntou, eu furei aqui essa palavra, essa letra aqui dessa página. Se você sabe tão bem tudo isso de memória, me fala a palavra que eu perfurei atrás dessa página. Quer dizer, assim, uma página escrita aqui, ele fez um furo e perguntou qual a palavra que estava aqui do outro lado, mas sem virar a página. E o Emanuel, ele nem pensou muito, ele só fechou os olhos assim, só pensou um pouquinho, lembrou mais ou menos o contexto da página seguinte, ele recitou um pouquinho da página seguinte e olhou de novo para a página e falou, ó, você está furando a palavra tal e mais ou menos a tal letra. Então nisso, os nossos colegas todos do Colégio Rabínico de Roma, a gente virou a página e vimos que, sim, ele acertou até isso. Ou seja, além de saber tudo o contexto da página, além de entender todos os conceitos de todos os rabinos, além dele saber realmente muito bem aquele livro inteiro, ele sabia especificamente aquela página, ele tinha decorado as palavras, a localização das palavras daquela página e da página seguinte, a ponto de uma pessoa furar uma folha numa determinada palavra, e ele pensando um pouquinho, falar qual é a folha, aliás, qual foi a palavra que foi furada naquele exato ponto atrás da página. Ou seja, não tem limite, cara. Enquanto que os gregos, eles cultuam o físico, o deus grego, a performance do homem todo musculoso, isso é próprio da cultura grega. Assim como os alemães cultuam tecnologia de armas e morte e destruição em massa, cada um tem a sua particularidade, o intelecto, a consciência, uma cabeça boa é o que um judeu mais aprecia. Assim, não vou falar mais do meu passado porque eu já falei o suficiente, mas de pessoas que eu conheço, que gosto muito delas, que se converteram ao judaísmo em 4 meses. Porque geralmente demora 1 ano, ou 2 anos, ou até 10 anos. As nossas simpatias judaicas, as segulot, são todas voltadas para a cabeça. Não faz isso porque isso faz mal para a cabeça. Ou é bom fazer isso, comer tal coisa, da tal posição, do tal jeito, porque isso é bom para a sua memória. Ou o pão corta as pontas, a gente só come as partes redondas, porque o pão lembra um pouco um cérebro e as pontas dá uma indireta ao Alzheimer, a problemas, então mantenha o pão redondo e coma só as partes redondas do pão e não as pontas, porque isso é mal para a cabeça.
Ou seja, um intelecto, a razão, uma boa cabeça é a coisa mais importante para o judaísmo desde sempre. Agora, a terceira pergunta. Reinou na Espanha, no século XV, uma rainha chamada Isabel de Castela, que ela era muito, muito, muito branquinha e ruiva ou loira bem clarinha, e ela era rainha do sul da Espanha. Ela se casou com Fernando de Aragão, fazendo a unificação da Espanha como um império só, e que expulsou os judeus e os muçulmanos mouros da Península Ibérica inteira. Primeiro foram para Portugal, e bom, em Portugal outra história. E Isabel de Castela, que era muito branca e clara, que colocou, inseminou a ideia de raça judaica, raça moura, sangue judeu. Foi ali que começou toda a história. Então, a ideia de sangue judaico é algo que não é nem católico, é algo que começou com uma rainha da Espanha no século XV. Não existia nada sobre isso antes disso, e depois disso, depois dela, isso cresceu e surgiu até o nazismo e acabou. Ou seja, você pergunta para um judeu sobre sangue judaico, ainda mais judaico, o judaísmo, a religião que mais cresce no mundo e que aceita convertidos do mundo inteiro, inclusive dos próprios nazistas e filhos de nazista, que aliás foi lindo agora, que com o ataque nefasto de 7 de outubro de 2023, do Hamas contra Israel, vieram centenas, milhares de filhos e netos dos nazistas que se converteram ao judaísmo para defender Israel. Aí você vai perguntar, para mim, um judeu sionista, sangue judaico? Sangue judaico nunca existiu, não existe e nunca existirá. Isso é anti-judaico.